Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a derrota desastrosa que foi nesse jogo entre Corinthians e São Paulo. Foi um jogo em que deu para perceber que tudo ali no Corinthians precisa mudar, principalmente as atitudes dos jogadores. E foi uma partida em que o São Paulo demonstrou mais vontade de vencer, raça, foi para cima. E o Corinthians ficou apático o jogo inteiro. Foi uma partida muito ruim do Corinthians, em tudo assim. O Corinthians começou com a formação que tem, o Dorival colocou o que tinha de melhor, a única mudança era a entrada do Romero no lugar do Roberto, estava lesionado. O Félix Torres entrou no lugar do Mateuzinho, tomou cartão amarelo, terceiro cartão, só que o Dorival podia ter escolhido entre o Félix Torres e o Amaná. Preferiu escolher o Félix Torres. E acabou dando o que deu. O primeiro gol do São Paulo, em que o Luciano recupera, em que a bola estava lá no ataque do Corinthians pela direita. O Félix Torres tinha ido lá atacar. O Félix acabou perdendo a bola. Aí o São Paulo foi tocando a bola no campo de defesa. E o Félix Torres voltou trotando. Aí a bola chegou no Hugo, o Hugo bateu o tiro de meta. Sobrou com o André Silva ali no meio. O André Silva recebeu, tocou no Luciano na profundidade, com o André Ramalho do lado e o Kaká do outro lado. No lado que era pra estar o Félix Torres. O Félix Torres estava lá no meio do campo, voltando trotando, enquanto o Luciano dominou e fez o gol. E o Luciano também é incrível o ódio que o Luciano tem pelo Corinthians, porque o Luciano tava um tempo sem fazer gol já. Sempre contra o Corinthians o Luciano aparece e faz o gol. Sempre. E lá em 2015 ele tava lá, no 6x1 lá, com ponta no 6 com a mão lá, defendendo o Corinthians, né? Mas isso é futebol. Aí no segundo gol do São Paulo ali, o Marco Antônio parece que recupera a bola ali. Aí ele tenta fazer um lançamento lá na ponta, uma bola que parecia tranquilo, o Félix Torres só tirar, colocar a cabeça na bola e tirar. Mas ele consegue cabecear no peito do jogador do São Paulo. O Wendel, ele cruza, não sei se ele tentou cruzar ou bater, sei lá que ele fez. A bola sobrou no meio e o Luciano fez o gol. De novo. Aí deu pra ver que o Félix Torres não dava. E quando o jogo tava 0x0, o Oscar acabou se lesionando ali, né? Pra muitos foi pênalti pro São Paulo, pra mim não foi, porque cama de gato é um negócio normal que tem aí. Muita gente fala que é falta, outros não, só que antes até do choque, a bola pega na mão ali no braço do Oscar. Então acho que não foi pênalti não. Mas o Oscar acabou se lesionando ali, deixou o campo, foi substituído pelo Alisson também, que deu outro ritmo na equipe de São Paulo. Aí, quando o jogo já estava 0x0, o Memphis, a única bola que ele teve no primeiro tempo inteiro, recebeu uma bola ali no meio, tocou em profundidade pro Romero. O Romero sai na cara do gol, chuta. A culpa não foi dele, o Romero chutou bem. Chutou forte ali, mas no meio o Rafael defendeu com a cara. Saiu fechando o ângulo, o Rafael pegou com a cara, o goleiro de São Paulo. Aí, se o Romero faz aquele gol, a história era outra. Era 1x0 pro Corinthians e o Corinthians talvez ia segurar ali, ia ter mais a posse de bola, mas não, o Romero perdeu o gol. E mais uma vez, contra o Bragantino, o Romero perdeu 2 gols. E hoje, contra o São Paulo, o Romero perde mais um gol, que seria fundamental se o Corinthians quisesse buscar a vitória. Então, o Corinthians acabou não conseguindo fazer o gol. Chega no segundo tempo. O, o Dorival faz mexidas ali que... A única mexida que fez sentido ele ter trocado ele foi a entrada do Léo Maná no lugar do Félix Torres, porque não dava o Félix voltar pro segundo tempo. Se o Félix voltasse pro segundo tempo, o Corinthians tomava 4, 5, tava muito mal, o Félix. É muito ruim aquele jogador. Nossa, é fraco demais, horrível. É um horrível da bola aquele cara. E entrou o Léo Maná, moleque da base ali, que fez normal. Pra mim, se o Dorival tivesse entrado com o Léo Maná ali na lateral no começo do jogo, não teria passado esse sufoco que passou com o Félix Torres. Mas aí ele teve a chance de escolher, né? Entre o Félix Torres e o Léo Maná. Preferiu escolher o Léo Maná. Aí a culpa fica por parte dele. Mas tirar o Memphis Depay para colocar o Guinegão, centroavante de 17 anos, num clássico, colocar ele na fogueira, quando a única bola, chance criada que o Corinthians teve de gol sai dos pés do Memphis, não faz sentido o Dorival fazer isso. Tanto é que aí saiu aquelas notícias tudo, que o Memphis nem ficou no vestiário, já foi embora do estádio. O Dorival falou depois que foi a opção técnica dele tirar o Memphis, mas eu não acho que foi não. O Memphis deve ter falado alguma coisa que ele não queria voltar pro segundo tempo, sei lá o que aconteceu ali. Mas impossível que o Dorival seja tão burro assim de tirar o único cara que tava jogando ali. Agora que eu lembrei de falar, eu não podia nem ter esquecido. O Rodrigo Garro, cara. Não, sinceramente, nesse jogo deu dó do Garro. O tanto que o Garro carregou a bola, sofreu falta, armou jogada. O tanto que o Garro jogou hoje, nossa, jogou demais. Deu muita dó dele, porque no segundo tempo o Carrilho fez a mesma coisa, mas eu falo do Garro, né?
porque o Garro ali é o meio campo principal. O Garro pegou uma bola lá atrás, lá no campo de defesa, colocou 3 caras do São Paulo nas costas, o Alan Franco, o Ferrarese e o Borboleta, parece, carregou os 3 nas costas, foi carregando até o campo de ataque do São Paulo, campo de ataque do Corinthians. Aí o Garro pega, olha pra frente, não tem nenhum cara acompanhando o Garro. O Garro sozinho contra 3 caras do São Paulo. Ainda sofre a falta, ele não consegue ganhar a falta por esse campo de ataque. Carregou a bola e apareceu um cara do lado dele, que era pra estar o Roberto ali. O Romero não aguentou acompanhar. E o Carrilho fez a mesma coisa. O Carrilho pegou uma bola atrás no campo de defesa, saiu correndo ela e foi tão rápido que ele passou voando. Passou correndo, botou na velocidade ali, foi até a linha de fundo, olhou pra trás, não tinha ninguém pra tocar. Quando tocou errado, porque tinha 5 caras cercando ele. Então, foi uma partida que não fez nem sentido o Corinthians ter colocado o Guinegão. Coitado, queimou o cara. E aí no final do jogo, ali no último lance do jogo, o Garro cobra a falta ali. A bola sobra ali, o Ranieri toca de cabeça. O Ranieri nem pra fazer aquele gol, pra ficar um 2x1, pra pelo menos, nossa, 2x1, pelo menos o Corinthians fez um gol, mas não. E foi defesaço também do Rafael. Mas se o Ranieri cabeceou um pouquinho mais forte, a bola tinha entrado, porque foi uma cabeçada ali muito no canto. Ele cabeceou certo, só que na direção certa, no cantinho. Só que foi muito fraco. Se fosse um pouquinho mais forte, tinha sido o gol. Nem pra deixar o 2x1. Mas muitos falam ali que tudo precisa mudar, mas se for olhar no papel, o Corinthians com todos os jogadores titulares melhor que tem, é pra ficar ali brigando entre quinta, quarta colocação brasileira. Porque o time do Corinthians é muito bom. Agora vai encarar o Cruzeiro na quarta-feira pelo Brasileiro. E vai encarar um time que tem o Cássio no gol, o Gabigol no ataque. Acho que o Fagner não vai jogar, eu acho. Mas imagina, olha que feio. O Corinthians vai encarar o Cruzeiro com o Cássio jogando contra o Corinthians. É um negócio de ficar bravo. E encarar o Gabigol, né? Mais uma vez o Gabigol aí vai entrar em algum episódio contra o Corinthians, né? Vamos ver o que vai dar isso. Vai ter protesto da torcida do Corinthians na quinta-feira, sobre a situação do time. Mas caso o Corinthians perca, a batata do Dorival esquenta de vez. Aí, caso o Corinthians ganhe, aí tudo muda. Mas se não, o negócio tá esquentando pro Dorival. Principalmente porque o Vojvoda foi demitido do Fortaleza. E muita gente já tá falando aí que o Corinthians já abriu conversas com o Vojvoda caso o Dorival não fique. Mas eu já não sei. Tudo depende do jogo de quarta-feira. Vai ser o jogo que o Corinthians vai ter que dar a vida pra ganhar. Mais uma vez não vai ter o Roberto. E vai enfrentar o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, né? Vai ser o Corinthians ali tentar ganhar numa bola ali. Mesmo o jogo sendo em casa, mas a tendência é que o Cruzeiro pressione e o Corinthians joga ali por uma bola, né? Tomara que não seja assim, mas a tendência é essa. Então, mais uma vez, falando do jogo do São Paulo. Se os jogadores do São Paulo tivessem um pouquinho mais de pontaria, eles tinham feito 3-4. Aquele Cédric, lateral do São Paulo, pegou 3 vezes a bola ali na linha de fundo, só ele com o Hugo desolou os 3. E não conseguiu fazer o gol. O São Paulo também teve uma bola ali com o cara que chegou novo lá, o tal do Tapia lá. Carregou uma bola, o Ferreirinha tava do outro lado sozinho pra ele tocar. Ele preferiu chutar no gol, a bola foi pra fora. São Paulo, se tivesse mirado a pontaria ali, tinha feito 3-4 tranquilo. Mas acabou ficando barato pro Corinthians, que ficou apenas 2. Então foi isso. O Corinthians precisa mudar de atitude, principalmente pra esse jogo que vai encarar o Cruzeiro, porque vai ser o teste mesmo pro Corinthians. E muito se fala, mas o Memphis é muito caro pro Corinthians. Eu tava vendo o negócio hoje, e o tanto que o Memphis já rendeu pro Corinthians em questão de dinheiro de venda de camisa, essas coisas tudo. Vocês vão achar que eu tô falando loucura. Mas tanto de coisa que o Memphis já rendeu pro Corinthians de venda das coisas tudo, sócio torcedor que conseguiu a contratação dele. E visibilidade também, marketing. O Corinthians ganhou muito com a chegada do Memphis. Você pode ver que todos os jogos do Corinthians, as grandes chances criadas são do pé do Memphis. Sai do pé do Memphis. No jogo do Bragantino, todas as chances que o Corinthians teve e o gol saiu do pé do Memphis. Contra o São Paulo também, as duas bolas que o Corinthians deu chute no gol foi a do Romero, que o Rafael fez a defesaça lá, e o do Matheus Bidu, que editou pela rede pelo lado de fora. Os dois tiveram o assistente do Memphis. Então, aí eu não sei, esses caras aí que falam, criticam o Memphis, preferia ter, sei lá, o Bozelli com o Everaldo no ataque do Corinthians, o Bozelli de 2020, fazer gol, mas era caneludo também. E aquele Everaldo lá no ataque do Corinthians, esses caras que falam do Memphis preferem esse. Porque não faz sentido falar dele que cria todas as chances do Corinthians. É lógico, tem hora que o Memphis anda em campo, tem hora que parece que ele tá sem vontade. Mas ele é europeu. Eu sei que aqui ele veio pro Corinthians jogar no Brasil. Todo mundo pensa assim, nossa, tem que dar raça, tem que dar o sangue. Ele não tá acostumado com isso. Lá na Europa não tem esse negócio de salário atrasado. Se ele fosse um cara que realmente tivesse sem paciência, ele já tinha ido embora do Corinthians há muito tempo com esse negócio do Corinthians atrasa o salário dele. Lá na Europa não tem esse negocinho de salário atrasado, não. A vida inteira, carreira aí no Lyon, no PSV, no Manchester United, no Barcelona, no Atlético de Madrid. Veio pro Corinthians aqui, atrasou o salário dele, ficou aqui. Ele podia muito bem ter ido embora. E acabou ficando.
Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Tudo depende do jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.